mais uma vez, vamos começar o estudo, né? Fazer uma oração antes da gente iniciar. Mestre Senhor Jesus, amigos espirituais dessa casa, pedimos o auxílio, o amparo, para que transcorra na nossa tranquilidade mais esse dia de estudo, de aprendizado, que o nosso irmão preparou para trazer-nos os ensinamentos que devemos seguir durante a nossa trajetória. Muito obrigado, Mestre, por essa grande oportunidade e damos por aberto mais um dia, com a permissão do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Então, mais uma vez, mais um dia de estudo, né, Samuel, para a gente poder dar continuidade na semana, né? Convidamos nosso amigo Samuel para iniciar o estudo. Obrigado, boa noite, viu? Bom estudo para você. Boa noite para todo mundo. Nós vamos fazer da seguinte forma. Como o tema é amplo, então a gente vai bater um papo e fica aberto a participação de quem quiser fazer, desde que seja dentro do assunto que nós vamos abordar. Está claro assim? Quando a gente fala de vinculação e desvinculação, em se tratando da estrutura familiar, nós podemos dizer com tranquilidade que a força que mais vincula as criaturas no estágio evolutivo que nós nos encontramos é a força sexual. É assim? Em se tratando da força sexual, nós temos que entender que, basicamente, o que nós desdobramos da realidade sexual da vida. A realidade sexual da vida tem dois parâmetros fundamentais. Quais são os dois parâmetros fundamentais? O primeiro parâmetro chama-se assimilação. É assim? Se eu tenho a assimilação, nós temos também o segundo parâmetro, a produção ou criação. Então, como que funciona o processo sexual em todos os aspectos do universo? Porque recentemente a gente estava assistindo um programa científico e o cientista mostrou dois encontros de duas galáxias. Uma galáxia era circular e a outra era igual à da Terra, uma elipse. Quando as duas galáxias se encontraram, o que aconteceu? As duas galáxias misturaram-se e saiu uma galáxia diferenciada do seu estado inicial e a outra também saiu do seu estado inicial, levando cada uma delas partes da galáxia de uma e a outra levando a parte da outra. Não é assim? Quando as duas se dividiram e se transformaram, o que o companheiro falou? Nós acabamos de assistir o sexo das galáxias. É assim? Por quê? Há um processo de assimilação com a troca com o outro e um processo de produção. Então, o que acontece com as partículas subatômicas ou com as partículas atômicas? Dois elementos se aproximam, o que faz? Pelo processo de atração, o elétron das camadas superficiais de um pula o elétron das camadas superficiais da outra. E o processo de troca entre os elétrons, a primeira camada, quando distribui o elétron mais solto, ao elétron pular de uma camada para o outro átomo da camada posterior, ele libera uma energia inicial chamada energia de calor. E essa troca de energia entre átomo e átomo, nós chamamos de quê? Sexo atômico. Não é assim? Então vamos dizer o seguinte aqui. A força sexual, que é um padrão do amor na dinâmica da vida, ela estabelece os vínculos entre as estruturas e também entre as criaturas.
E em se tratando de nós, seres humanos, que são espíritos o quê? Reencarnados, nós temos então toda uma estrutura de formação em que a base interior dessa formação chama-se o quê? Perispírito. E essa aqui é o físico. E essencialmente nós temos o quê? O espírito. Em se tratando da evolução humana, que tipo de sexualidade vai fundamentar-se as uniões das criaturas? A sexualidade física, baseada num conceito, muitas vezes, poligâmico, em que nós, pela sensação prazerosa, envolvemos com o companheiro ou a companheira, criando um vínculo energético material para a satisfação dos nossos desejos e prazeres. Não quer dizer que através desse processo não haja uma construção de quê? De vínculos. E na maioria das vezes, por ser um processo poligâmico, nós alimentamos a necessidade de confiança de alguém que em determinado momento, ao deixar esse alguém de lado, o que eu crio nessa pessoa? Uma desarmonia de anseios, não é assim? Criando então os vínculos de ordem sexual numa afunilação de relação. Porque se eu tenho uma gama de relacionamentos, na medida em que o processo reencarnatório vai se fazendo, vai me permitindo fazer o quê? Reencontrar com aqueles mesmos vínculos do passado em que eu seguia um padrão de prazer puramente, afetando principalmente o quê? O físico. Então, pelo processo reencarnatório, eu volto com aqueles vínculos de ordem o quê? Poligâmica, sexual, criando os princípios de vínculos interiores, baseados em trocas fluídicas, no mínimo perispiritual. Então, que tipo de vínculo eu crio no campo do corpo físico? Um vínculo prazeroso ligando-se aos aspectos superficiais, mas que faz com que eu retorne junto com aquele. Então são vínculos ligados. Então nossos vínculos, na maioria das vezes, são parceiros. Então, maioria das vezes, no campo do quê? São os nossos parceiros sexuais ao longo das existências. Tá claro? Então, com quem que eu encontro? Com o amante, não é assim? Todos eles carreados pelas emoções, os sentimentos criados nos vínculos da sexualidade. Onde encontro, por exemplo, na família, um filho que tem muita sintonia com a mãe, e de cara o pai já sente o quê? Mas assim, é muito normal, o filho está querendo deitar no meio da cama. Não é por isso que ele tem ciúme, não. E o filho queria deitar no meio da cama porque já é o amante penetrando no local, disputando o quê? O espaço. Tá claro? O espaço por vínculos de ordem o quê? Poligâmica sexual, em que já tinha ciúmes no passado, ao reencontrar, só bastou um simples desenvolvimento das energias para que tanto o filho sinta uma certa vinculação mais forte com a mãe, pelo reencontro das energias do passado, tanto
o pai já sente na recordação inconsciente a perspectiva dos ciúmes acalentado no já criando uma animosidade natural que se encontra naturalmente nos núcleos familiares. E também a filha que nasce com as mesmas condições de vinculação com o pai e que a mãe já fala assim, não sei porquê, não fui muito com a cara dessa vez. Não admite isso, não é assim? De forma lúcida. Porque quem é a mãe que vai admitir que tem uma certa estranheza com a filha? E quando os filhos falam assim, mãe, de quem que você gosta, mãe? Quem é demais? Quem que a mãe responde? De todos. Mas lá na mente dela, ela fala assim, eu tenho uma certa dificuldade com aquela, né? Mas ela não vai admitir isso abertamente. Porque a estrutura de formação familiar, nesse parâmetro, ainda prepondera os vínculos de ordem sexual vinculado ao corpo, cuja dinâmica reencarnatória vai desenvolvendo aquilo que é de ordem perispiritual, que nós chamamos de natureza perispiritual de emoções e... Então, se a descarga física gera vínculos de natureza superficial, as descargas de ordem perispiritual, emocionais, começam a criar um vínculo de natureza fluídico espiritual, em que, na medida que vai se repetindo, além da sintonia natural química que as pessoas falam, eu também começo a criar um vínculo de natureza química, mas uma química o quê? Porque a emoção é química de natureza espiritual, que se materializa nas glândulas do sistema nervoso. Vínculos esses que já ultrapassam a mera construção de vínculos de físico, criando uma predisposição de vínculos num campo de prazer o quê? Emocional. Já tecendo entre os espíritos uma certa necessidade íntima de encontro com aqueles espíritos que têm uma fundamentação estruturada a nível de perispírito muito superior às construções de nível o quê? Físico. Então o que nós podemos já dizer de cara, porque da onde surgem os vínculos espirituais na esteira da evolução? Surge desde os primórdios da criação, não é assim? Em que o Espírito, ao sair de Deus, então eu vou fazer esse círculo aqui para Deus, mas Deus não tem círculo nenhum, a gente tem que falar de alguma forma para que a coisa flui, não é assim? Então, o que Deus espere na sua perspectiva criadora? Ele espere o espírito numa condição bastante diminuta, que em doutrina espírita chama o quê? Princípio inteligente, cuja condição de natureza íntima, a qualidade do princípio inteligente, então princípio inteligente, vou colocar o it inteligente aqui. O que Deus é na definição da doutrina espírita? Inteligência, o it inteligência suprema aqui. E o que o espírito no processo da evolução, quando ele chega no estágio humano, ele se transforma? Seres inteligentes da criação. Então, novamente o que? Inteligência. Então, qual é a natureza que
qualifica-nos a divindade interior. Então, não estou falando de inteligência num padrão intelectual. Eu estou falando de inteligência num padrão generalizado, em que a intelectualidade, ou o danado do QI, é apenas um traço. Que recentemente, aquele Collins escreveu sobre inteligência o quê? Demonstrando que inteligência tem múltiplas. E o que é padrão de inteligência de outro nível, denota que, na atual circunstância, todos nós temos vários o quê? Quês de desenvolvimento. Por exemplo, tem gente que tem uma comunicação muito boa, então ela tem inteligência o quê? Comunicativa. Tem gente que tem uma capacidade prática muito grande de transformar o ambiente, essa pessoa tem inteligência o quê? Prática. Tem gente que tem um raciocínio lógico desenvolvido, ele tem inteligência matemática, de raciocínio lógico, não é assim? E assim nós vamos começando a descobrir que o espírito, quando foi chamado de inteligência, é a natureza intrínseca de um potencial infinito, a qual ele vai se expressar em vários níveis de padrões. Está claro? Então, Deus, nós vamos ver que o sexo é movimento universal de tudo, porque é a expressão do amor conjugando os seres. Está claro? Então, o que eu vou traduzir? Vou parar de pensar no sexo como padrão fisiológico humano para compreender que o sexo é o amor de encontro. Está claro? Seja encontro no campo infinito da vida, seja encontro em qualquer natureza em que a vida se apresente. Em se tratando de ser humano, o encontro de dois espíritos reencarnados, não é assim? Que se vinculam através de forças que ultrapassam a nossa consciência atual, né? Então, quando a gente diz assim, né? Amor à primeira vista. Não é amor à primeira vista. É a primeira vista nessa encarnação. Que já foi visto há muito tempo, né? Não tem lá no nosso lar o pessoal que ficava lá no lago falando, né? O que você fez comigo, hein? Você acabou comigo. A outra assim, mas você não lembra o que você fez comigo na outra? Aquela troca ali gera os compromissos kármicos estabelecidos, e do lado tem quem? Os cúmplices, ou as vítimas da ação escolhida perturbadora, que se propõe a retificar na condição de quê? De filho. Quantas vezes eu, na posição de um rei que tinha interesse numa determinada região, ou estrategicamente um país, que eu precisava fazer o quê? Conquistar. Aí eu casava com a filha de quem? Do rei. Mas gostava dela? Não. Não é assim? Não gostava dela? Interessado na outra? O que eu fazia com ela? Vai pro calabouço. Resultado: criei uma inimiga que sentiu muito ódio de saber que eu gosto da outra, e a outra arquitetou o plano comigo, prendeu ela no calabouço. Tá eu lá conversando com ela no Lago Azul, lá tá a outra do calabouço olhando. Na qual eu preciso reorganizar o processo reencarnatório, em que eu não compreendi ela no calabouço. Com quem que eu tenho que casar?
Com essa ou com ela? Com ela. E essa indignada porque queria casar comigo, mas não vai vir na condição de quê? De esposa, vai vir na condição que essa tem ciúme, essa também, e eu tenho um problema sério com ela. Então, quando a gente fala da família de vínculos, e a gente compreende, volta aqui, a gente compreende que o processo de construção familiar é baseado nos vínculos de natureza sexual, distorcidos na perspectiva do passado, e na qual qualquer vínculo sexual na atual circunstância gera vínculo rei. Então os Dom Juans e as Donas Juan, que vão tecendo a rede de vínculos sexuais, tem que abrir creche na próxima encarnação. Então você vê uma pessoa lá abrindo caminhos para Jesus. Que pessoa boa, não, meu filho? Se ele tivesse que resgatar um espírito por reencarnação, ele ia gastar mais de um século, 2 séculos. E pela misericórdia divina, ele pode diminuir esse processo. Não é assim? Isso. Vai articular uma forma de resgate mais ampla. Por exemplo, caso de expositor. Mas diz a espiritualidade que o expositor tem vínculos com a metade do público, a outra é de alguém. Porque não tem só karma, também tem o Dharma, que é a produção de qualidade, não é assim? Em que você resgata com um grande número de espíritos que teria que gastar talvez muitos séculos para resgatar a vida após vida. Está claro isso? Então, quando a gente fala de vínculo a nível de família em mundos de prova e expiação, qual é a força que determina a ligação dos familiares? As forças sexuais. Em que eu sou obrigado a reencontrar com aqueles que eu brinquei sexualmente dentro da vida. E muitas vezes, a mãe, o pai, lidando com a amante do passado, tem até impulsos de desejos inconcebíveis para a boca que sai da cabeça, tecendo dificuldades enormes no processo de quando se lida com a estrutura familiar, tanto para a vinculação, como também para a aversião, que denota, não é assim? As dificuldades que ontem tinha no processo reencarnatório. Está claro isso? Então, a força na dimensão evolutiva que nós nos encontramos está estritamente ligada com a tendência sexual que nós alimentamos no tempo e no espaço, brincando com as energias e os anseios das pessoas. Basta, tem obras, por exemplo, em que o companheiro, nas obras do André Luiz, o André Luiz entra no museu como mentor para estudar a mediunidade que a pessoa sente as vibrações. Não é efeito físico, não. Eu esqueci o nome dessa mediunidade, que ele percebe não é apometria, não. É uma psicometria. Isso. O que a psicometria faz? Eu pego esse copo aqui, se ele tem uma história evolutiva, ele me diz a história evolutiva toda dele. Se eu sento numa cadeira, eu sei quem sentou na cadeira várias encarnações, por exemplo, né? E ele estava estudando essa. Aí chegou uma hora que estava num quadro, num espelho. Estava o espelho lá e uma mulher do lado do espelho. Ali, historicamente falando, da época colonial, estava a mulher lá, do lado do espelho. O André Luiz achou estranho aqui, falou assim: o que você vai fazer lá do espelho? Esqueci demais, né?
Aí o mentor sentou um pouquinho, analisou. O que aconteceu com esse espelho? Um filho de português veio para o Brasil com os pais para organizar a vida aqui e começou a ter vínculo com essa mulher brasileira e prometeu os mundos, fundos e mundos, vai casar com ela, e dentro dessa promessa ele deu o que de presente para ela? Um espelho. E ela lá com o espelho apresentado, mas o pai vendo o vínculo dele, eu não quero que ela quer que ele case com um brasileiro, eu quero que ele case com gente da nossa estirpe, né? Dos preconceitos de raça, né? De país, e mandou ele estudar. Você vai casar, mas primeiro você vai estudar na Europa, depois de ser formado, quem sabe está lá você casa. E é lógico, o pai sabendo que ele vai estudar na Europa 5, 10 anos, o que vai acontecer? Vai afastar, vai casar, esquece a mulher. E é o que aconteceu? E a mulher esperou a vida toda, desencarnou esperando. E qual que é o ponto de referência dela? Espelho. Ficou agarrado esperando até hoje, 2, 3 reencarnações. Aí na atual circunstância, o que acontece? Esse mesmo Senhor que prometeu, não cumpriu, hoje adora antiguidades. E o que ele gosta de colecionar? Antiguidades. Vai chegar no espelho, por ele ter prometido e dado o espelho, ao olhar para o espelho, vai se identificar e vai levar o espelho para casa. Levando o espelho para casa, adivinha quem leva junto? Estando casado, a primeira vinculação que vai ter é através da reencarnação na condição de quê? Filha. Começou a resgatar. Mas a promessa dele, minha filha, é o quê? Na próxima volta junto. Não é assim? Porque assim, nesses vínculos de trocas energéticos, emocionais, sexuais, em que nós prometemos fundos e mais fundos e desfundimos, criamos o mecanismo de reencontro espiritual através desse núcleo chamado o quê? Família. É? Então alguém que se vincula com alguém na posição de filho ou filha à toa. Está explicando porque é tudo tão difícil, né? Você vê. Está explicado. Né? Então quantos filhos a mãe está reencontrando com vários amantes e o pai com várias amantes? Com os concorrentes. É assim? Na qual torna-se difícil a perspectiva de trabalhar. Porque se eu faço um vínculo distorcido, eu tenho que reajustar o vínculo. Então, se ontem eu seduzi uma mulher que tinha um marido e ocorreu uma tragédia a partir daí, eu sou corresponsável pelo processo o quê? Todo. Tá claro? Aí está eu na outra encarnação com um grande problema. Aí quem que vai ser meu filho? Ele que eu separei o casamento. Eu tenho vínculo espiritual com aquela mulher? Não, mas criei um vínculo. Criei um vínculo, mas atualmente eu casei e peguei o filho. Aí eu preciso trabalhar pela vinculação, eu tenho que trabalhar agora o quê? A desvinculação. Então, como é que eu vou fazer a desvinculação? Tá eu lá, casado, meu filho, que eu tenho uma raiva enorme dele, não sei porquê, mas estou ali, não é assim? De repente ele encontra uma namorada, e eu não sei porquê, gostei da namorada dele. Boa moça! Se alguma coisa mexe comigo, mas eu sou casado, gente. Eu sou casado, tenho uma atração pela minha nora e não quero que meu filho case com ela de jeito nenhum. Mas eu vou fazer o quê? A contragosto engolir o casamento dos... Quando eu
vinculo o casamento dos dois, eu estou resgatando e devolvendo para a dona, o verdadeiro dono, e rompendo o anseio de criar o vínculo extraconjugal, que tem como tendência de querer, mas não poder, e que ao permitir o casamento dissolvi o que eu tinha. Então eu crio uma desvinculação em harmonia da família. Isso é amargamente o casamento de um filho, porque ele é o melhor amante dela do passado. E dói no coração ter que entregar o amante para a verdadeira, que eu não gosto muito dessa nora. Ô nora intolerável! É assim? E a nora desde cedo fala, não fui com a cara da sua mãe? Não é assim? Para estabelecer a desvinculação que ontem foi estabelecida de forma tomada. Então nós temos que tomar cuidado, porque se eu venho de um processo poligâmico, então já todos nós, em se tratando de sexualidade, temos uma grande dificuldade. Porque se eu tenho um processo poligâmico, eu brinquei com muitas energias, e muitas energias brincaram comigo. Então o que nós temos de gente reencontrando, então, num processo existencial, não existe encontro ao acaso. Porque nos nossos encontros, que se chama vínculos, são baseados talvez em reencontro e também em desencontros. Então, o encontro, porque eu tenho reencarnação e esqueci tudo, encontrei, brilhou o olho, brilhou a energia, abre o olho. Porque esse encontro pode ser reencontro ou desencontro. Reencontro é condição de vínculos melhores. Desencontros, que é o que mais encontra, vínculo perturbado. Não é assim? Como nós temos uma carência enorme e todo mundo quer casar, alimentado pelo sonho de não querer ficar sozinho, fatalmente é empurrado aos desencontros e reencontros. Muitas vezes baseados na poligamia, em que eu tenho, nossa senhora, eu tenho uma sintonia grande com muita gente, sabe? Vai encontrar com todo mundo que você tem vínculo sexual por aí, vai fazer o quê? Quantas vezes você também não está casado, em meio padrão de casamento, tudo harmonizado, sem reencontro com quem? Com o amor do passado, com o amor verdadeiro. Da qual ontem, por estar com a amante, desfez o vínculo. E agora tem que ficar com a amante e sofrer as consequências de uma separação harmonizada de consciência, em que eu vou sofrer a mesma tendência de querer separar para ficar. Um caso muito claro desse foi a reencarnação da nossa companheira lá no romance de Emmanuel, renúncia. Que o companheiro poligamista, cheio de amante, não é assim? Mas não dava conta de ficar longe da alma de vínculos verdadeiros.
daquilo que nós brincamos chamando de alma o quê? Então nós temos que entender esse negócio de alma gêmea. Não é assim que tem muito algemado. Isso mesmo. Não é assim? Então quando nós começamos a compreender, diz no livro Missionários da Luz, Alexandre, e quando o Espírito sai de Deus, o princípio inteligente, e ele, não é assim? Imagina, Deus quantos por cento de perfeição ele é? 100%. Ele cria só coisa o quê? 100%. Ele não é 100%? Ele só cria 100%. Então ele cria um princípio inteligente 100% perfeito, mas 100% inconsciente da sua imperfeição. Ele é perfeito por dentro, mas não sabe disso. Ele é 100% ignorante dessa perfeição. Então, se ele é perfeito por dentro, ele é 100% trevas. Mas é 100%. Está claro? E diz o André Luiz que todo processo de criação é baseado em processo de fecundação. Então, toda a criação é fundamentada em fecundação. Então, para criar, eu preciso de 2 princípios para gerar uma fecundação. Está claro? Então, ele vai criar um princípio inteligente mais passivo e um princípio inteligente mais ativo. Em sua natureza intrínseca, o espírito tem uma tendência mais masculinizada e o outro tem uma tendência mais feminilizada. Apesar de no processo de encarnação tem que nascer homem e mulher. Mas nesse primórdio de criação, o espírito, princípio inteligente. Então, o que é isso? Que Deus espere chamar princípio inteligente saindo dele. Chama-se espermatozoide divino. Está claro? Então, o que Deus é em relação à criação? Alexandre chamou ele de princípio fecundante do universo. Então, ele diz assim: todos os seres do universo, no fundo, buscam o princípio fecundante do universo. Então, no fundo, nós buscamos quem? Deus. Então, olha isso aqui. Mas ele criou esse princípio inteligente emanado dele com 100% de perfectibilidade. E criou um princípio inteligente 100% de perfectibilidade mais passivo. O que acontece? Os dois se encontram e fazem a primeira troca de experiências 100%. Então, quando essa troca de experiências desses dois princípios inteligentes se faz 100%, quem é 100%? No universo. Então é o espírito ou a alma que faz eu lembrar. Então o que é a alma gêmea? É o espírito que me faz lembrar de Deus autenticamente. Toda vez que eu encontrar com esse princípio inteligente, onde ele estiver, é uma força irresistível. Porque no fundo, a alma gêmea é um reflexo. Então o que é a alma gêmea nossa? Deus. Quem mais tem cara de Deus, mais eu amo. Está claro? Então, olha só. Em se tratando da criação, Deus espelha o princípio fecundante, espermatozoide divino. A mente que recebe essa, chama-se o quê? Útero psíquico. Todos nós, em se tratando de Deus, somos um útero psíquico, recebendo os princípios de fecundação divina. Na qual, então quem que é esse aqui? É o espírito mais próximo de Deus, que nós brincamos com o nome dele de arcanjo. Está claro? O arcanjo é fecundado por Deus com os princípios inteligentes que ele assimila,
E ele transforma esse princípio inteligente em galáxias. Então vamos lá. O amor sexual do arcanjo com Deus, nasce seu filho. Qual é o seu filho? Galáxias. Então, filho de arcanjo, galáxia. Filho de espírito puro, estrelas. Filho de arquiteto divino, planeta. Filho de homem, espírito em desenvolvimento. É tudo a mesma coisa. Tá claro? Então, se o sexo físico, então vou dizer, tudo é sexo. Tudo é sexo. Em outras palavras, tudo é amor em encontro. Tudo é amor em encontro. Os nossos anseios mais profundos é fazer amor com Deus. Esse é o nosso sonho ideal. Tá claro? Mas que é subdividido nas diversas mentes, e entre essas está o mundo, que recebe essa mutação de princípios inteligentes, até que esse princípio inteligente entra na organização do nosso ser e se transforma em princípios de células, em princípios atômicos, em formação de órgãos, em formação de tudo, porque os nossos órgãos, as nossas células, são as nossas filhas diretas na criação divina pelo sexo presente com o universo. E carrego comigo toda uma dimensão criadora de vários filhos. Que na medida que eu vou evoluindo, eu vou virar o quê? Cristo. E eles vão virar o quê? Animal, humano. Então vamos lá. Neurônio vira o quê? Humano. Célula epitelial vira o quê? Animal. E assim sucessivamente. Então vai chegar uma hora que eu tive tantas vidas e tantas células que alguém vai dizer assim: sabe aquele planeta que você construiu? Adivinha quem está lá? Todos os seres que te serviram na fieira da sua evolução. Uns é mineral, outros é vegetal, outros é animal. Então todos são meus o quê? Isso quer dizer que nós somos filhos de quem? De Jesus. Porque de alguma forma nós somos frutos da dimensão criadora do Cristo, na dinâmica sexual da existência ali na vida. Está claro? Então, toda essa perspectiva vai formar os vínculos de diversas expressões. Se eu tenho vínculos com princípios inteligentes na natureza inicial, eu não só troquei com esse princípio inteligente. Quando eu troquei com o segundo princípio inteligente, já não sou 100%, que eu misturei com o outro, já sou o quê? 98%. Aí eu vou trocar com esse aqui 98%, sintonia natural. É tão quase extasiante como igual esse, porque 98 para 100 é quase 97, 95, 20, 10. Então tem vínculo de tudo quanto é o quê? Percebe? Está claro? Então eu estou me vinculando sexualmente por necessidades fisiológicas. Qual é o percentual de vínculo que eu tenho aí? 2%. Baseado em estreiteza de sensações super. Porque a química que determina o vínculo sexual nessa base, ela é uma química puramente o quê? Fisiológica. Quando você reencontra com o espírito de níveis mais profundos, não é essa química determinante da ligação? É uma química ligada ao quê? No mínimo ao campo perispiritual, que é de vínculos o quê? Passados. Já há uma troca de fluidos energéticos de natureza sutil. Então o que acontece? Na medida que as pessoas vão tendo vínculos espirituais, há uma troca contínua de partículas
do nível material e há uma troca de partículas do nível que? Perispiritual. Então nós falamos que o sexo é fundamentado em duas forças. Uma chama assimilação e a outra o quê? Produção ou criação. Tá claro? Qual é a outra natureza da assimilação que nós conhecemos na Terra? Qual é o outro nome que eu dou para a assimilação aqui na Terra? Humanamente falando. Quando eu falo de assimilação, eu estou falando de quê? Alimentação. Alimentação. Então, o aprendizado é a alimentação do nível do pensamento, cuja natureza sexual sedimenta alimento interior. Está claro? Então, o André Luiz escreve, o André Luiz psicografou através do Chico, o nosso lar, com um título que diz assim: Amor, alimento das almas. Está claro? Então, quando eu começo a esbarrar com muitos espíritos, muitos vão ter vínculos sexuais superficiais, outros vão ter vínculos sexuais mais o quê? Sutis. Decorrendo vínculos de naturezas diferenciadas. Ok? E dentro das perspectivas de desvinculação, eu tenho que refazer todos os vínculos que se transformam em quê? Desencontros, uma traição, um assassinato, um jogo de poder, uma perspectiva de crimes obscuros, que vão fazendo os vínculos ressurgirem no cenário reencarnatório com a perspectiva de se desfazerem da desarmonia criada. Então, da vinculação eu tenho que criar uma desvinculação. Então, muitos de nós, num processo reencarnatório, vai estar vinculado a espíritos que só conseguem desvincular verdadeiramente não apenas uma só existência, mas que vai gastar muito. A gente fala assim: vou desencarnar, vai acabar isso tudo. Aí alguém fala assim: só vai começar, meu. Porque o que você fez com ele foi tão profundo que não é só uma encarnação para você redirecionar. Não. Ah, mas tem que ser casado? Não. Pode ser como filho, pode ser como neto, não importa. Mas que vai precisar de vincular e desvincular, isso vai ter. Então, Deus criou, vou falar de mim então, por exemplo. Deus me criou um mineral. Menos que isso. Deus te criou com um fluido, com um princípio inteligente, que reveste dos gases que formam a estrela. Então, antes do mineral, porque o mineral é denso. Quando você chega no mineral, já houve uma trajetória de descida até chegar no mineral, porque o mineral é o primeiro patamar de subida. Quando você já organizou formas, porque eu preciso organizar formas, o meu espírito utilizar essas formas, então eu tenho aqui mineral no osso, mineral na água, mineral no músculo, tudo decorrente dos minerais que eu já fui. No fundo, eu precisei agregar partícula mineral densa para formar meu osso, partícula mineral semidensa, líquida. Então eu tenho todo o histórico evolutivo dentro de mim. Então eu nasci, aquele princípio inteligente que nasceu na mente do arcanjo, então eu já fui arcanjo, porque eu sou 100%, eu saí de Deus 100%. Eu vou apagar, mesmo obscurecido, eu vou estar mais sintonizado com quem é 99 do que quem é 0. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer de mente em mente. Então 100, 98, 97 e vai descendo até chegar não, ponto zero. O que é ponto zero? Reino mineral. Que agora você organiza.
se é um núcleo atômico espiritualmente falando, que é o tamanho do seu corpo, você já agrega um elétron, que é outro espírito inferior a você, subordinado a avô, para lembrar quem você foi. Então você foi hidrogênio, um núcleo com um elétron. Você fixou o hidrogênio, agora você vai colocar um outro elétron para virar o quê? Segunda tabela, segundo hélio. Quando eu viro hélio, eu já sei colocar um subordinado a mim e pego o outro. Subordino 2, meus primeiros filhos atômicos. Não é assim? Organizando um corpo diferente que eu tinha, mas eu preciso manter o que eu tinha. Para manter o que eu tinha, eu tenho que fixar um para continuar o que eu era. Ele então, no fundo, vai subordinar um sob a subordinação de 2. E isso vai fazer o quê? Então você, hidrogênio, não você hidrogênio não, o meu corpo de revestimento espiritual é hidrogênio. A pessoa vai dizer, eu sou hidrogênio. Ah, eu já fui átomo? Não, você não foi não, você ainda é, porque quantos bilhões de átomos nós temos no corpo? Só que diferente de eu conseguir organizar um átomo, antes eu organizava um núcleo e um elétron. Quando eu estruturei a organização de elétrons cada vez mais gigantes, que nós chamamos de elementos radioativos, que é um núcleo pelo qual trabalha a extensão da energia transformadora, a radioatividade é o princípio de transformação para que surja uma nova energia no processo evolutivo. A radioatividade, então, é o desenvolvimento da energia vital. Porque só com a energia vital eu vou entrar no outro reino chamado reino vegetal. Então tem que expandir a energia, forma, energia. Forma, energia. Quando eu chego nos elementos radioativos, daqueles elementos que estão os últimos elementos da tabela periódica, eu estou ensaiando a possibilidade de revestir os corpos de vegetais, iniciando no fundo do oceano, por exemplo, a vestimenta simples de uma alga verde, uma alga azul ou uma alga que é o pilar inicial de um reino novo, que é o reino vegetal, que fundamenta um novo ciclo de desenvolvimento de formas e entre essas bases de sustentação eu começo a despertar a formação da sexualidade na alga verde, fundamentando pelo movimento das trocas energéticas, criando os princípios daquilo que, repetindo além das formas, vai se transformar no tempo em centro genésico. E o que é o centro genésico? É o centro sexual, que é a esteira evolutiva da expansão da energia sexual nos vários reinos em que eu movimentei. Tem algum livro que possa ajudar a clarear? Evolução 2. Na verdade, o que acontece? Toda aula espírita é um princípio de informações que, se você ler particularizado, tem uma conotação. Mas quando você começa a ler várias obras, você começa a fazer o quê? Associação. Porque um completa o outro. Mas em se tratando da expansão do princípio inteligente na Terra, então essa história aqui você vem da onde? Mas como a história do universo é a mesma história de um planeta, o André Luiz escreve então a formação evolutiva do princípio inteligente do reino mineral ao reino humano, que é a história evolutiva do planeta personalizado. Então, o que eu estou aqui? Meu corpo é o quê? Em outras palavras, o que meu corpo é? É o planeta Terra movimentado sob o meu comando. Vamos pegar um exemplo tipo. Se eu pegar meu suor e colocar na língua, eu vou sentir gosto de quê? De mar. Que é a parte líquida do planeta. Quantos por cento tem de parte líquida no meu corpo? Quantos por cento tem de parte líquida do planeta Terra?
Tudo igual. Então o que eu fui aprender na evolução? Eu fui aprendendo a organizar a matéria para formar meus corpos nas matérias que tinha. Eu vou organizando em matéria que tinha, matéria que tinha, matéria que tinha. Eu então criei um planeta pessoal. Então já estou dizendo para vocês, todo mundo aqui é arquiteto planetário. Só não sabe o que é. Porque já conseguiu construir um planeta em que o seu próprio espírito habita. E não só o seu próprio espírito habita, porque ainda numa dimensão multiprofunda, ele se transforma num sistema solar em que o coronário é o Sol e os outros centros de força são planetas, que habita princípios inteligentes de diverso estágio evolutivo, em que existe o planeta rins, o planeta estômago, o planeta intestino. E se você perguntar para as células do rins se acredita que tem vida em outro planeta, ela vai dizer que não. Mas você não sabe se aquele planeta tem vida, não? Aquele ali, estômago que está aqui do lado, nem aí nada pintado. Aí você pergunta para a célula do estômago e pergunta assim, você está vendo aqueles dois planetas ali? Isso? Porque eu também sustento inconscientemente um sistema solar, um universo em expansão em mim mesmo. Onde os seres em desenvolvimento, então, eu não falei com vocês, se a minha célula, meu neurônio, que é mais adiantado do meu sistema nervoso aqui, que tipo de espíritos desencarnados vão virar neurônio? Então, quem é neurônio? Golfinho, cavalo, macaco, os seres mais o quê? Então o macaco está aqui. Então veja bem. O macaco está aqui. Desencarnou o macaco. Se atrair direitinho, ele vai virar o quê? Neurônio da minha mente. Se ele virar neurônio, ele vai começar a sentir o que é ser humano. Subordinado a mim como ser humano. Então ele fala assim, gente, eu estou igual ao ser humano. Olha, eu estou pensando e falando. Só que nem ele que está pensando e falando. Quem está pensando e falando sou eu. Então o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é um planeta superior que faz a transição de animal para homem. Quantos planetas de sistema nervoso tem aqui sentado nessa área? Quantos animais superiores estão reencarnando? Então, imagina que o macaco ficou aqui. Uma encarnação inteira, porque neurônio morre, mas difícil de morrer. Praticamente ele passa uma encarnação quase como o quê? Homem. Aí ele desencarna de novo. Adivinha se ele é macaco de novo? Australopithecus. Tá claro? Porque eu sou a transição diretamente do processo de evolução do animal para o homem. Como o animal transita as células vegetais para a ave, dos neurônios que o cachorro, o cavalo levam. Porque tudo no universo está o quê? Interligado, em vínculos de diversas expressões, fundamentados sob a energia de uma força chamada cuja dimensão maior é formar a um núcleo de expansão afetivo amoroso. Então, nossa, eu só amo uma pessoa, quero sempre viver com ela. Na outra encarnação você vai viver com ela, só que ela não vai ser mais o quê? Sua esposa, ela pode vir na condição de quê? Filho. É aquela filha que você mais gosta. Oh, vem cá. As outras tudo com ciúme, né?
Vai lá. Mas teve outra mulher, teve outro pai. Então, qual é a função da família? Integrar. E desenvolver o quê? O que se desenvolve na família? O amor familiar. Qual é o nome do amor familiar? Afetividade. Que denota uma qualidade de vínculo diferenciado da amizade e da estranheza. Então eu tenho a estranheza, a amizade, a afetividade, que é construída em núcleos que os espíritos trocam de posição para não se apegar àquela posição fixa. Então, há um tempo atrás nós estávamos sentados, minha filha disse assim: pai, nas próximas encarnações eu quero nascer como seu filho. Você comeu meu pai de novo. Falou com a minha mãe, com a minha esposa: eu quero que você seja minha mãe de novo. Qual que é a resposta? Nós não? Sem chance. Sem chance? Lógico que nós sabemos. Vamos ver, meu filho, mas certamente nós vamos querer. Mas isso ela estava com quantos anos? 5, 4. Não é assim? Aí vai crescendo, 15 anos. Já olha para o pai e para a mãe e fala assim: são amigos, né? É assim? 20 anos, 25 anos, namorado, 30 anos, casa, vai ter filho. Quem que ela quer amar em primeiro lugar? Os filhos. Eu não sei se ela vai querer voltar comigo com o pai, não. Porque tem tantos candidatos, tem tantos vínculos. Porque os vínculos não são importantes na fixação de prender a criatura, porque o amor afetivo, ele existe para nós amarmos através dos núcleos, que na medida que vai trocando e vai trocando de posição, entrando gente, o que vai acontecendo? Vai chegar uma hora que não tem jeito, não, vou chegar aqui no centro, pelo menos 20% já foi meus familiares. E a gente sente uma sintonia muito grande com muitos espíritos aqui. Isso quer dizer que aquilo já foi trabalhado o quê? Em outras encarnações. Pode não ter essa lucidez clara nesse momento, mas vai chegar uma hora que vai ser difícil você falar que gosta mais de alguém que está do seu lado do que alguém que você conheceu ali. Quantas vezes você entra, então eu preciso desvincular para elastizar o afeto. Você já reencarnou demais com essa pessoa, você não vai voltar a reencarnar com ela, não, você já tem vínculos bem estabelecidos. Então agora tem que fazer o quê? Desvincular. Porque vocês construíram um vínculo tão forte que, se encontrar, mesmo distante da família, quem que vai sentir? Amor. Então, o objetivo é exatamente isso, desvincular? Desvincular para expandir o amor além dos núcleos familiares. Que aí você começa. Então você está lá com 3 filhos novos, 4, esposo, está tudo beleza. E a primeira... Encontrou com essa pessoa que já foi sua filha no passado, que tem uma. É bater o olho e fazer o quê? Vem cá. Bater o olho e vem cá, vai, vem cá. Aí você dá um abraço tão aconchegante que a sua filha do meio fala assim: gosta mais dela do que de mim. E é que gosta mesmo. Porque o vínculo já foi tão estabelecido que não precisa mais. Agora você começa a encontrar com o terceiro filho, com o casamento do passado, com a filha que está ali, com o filho que está ali, começa a haver uma luta íntima interior de conflitos, mas que na verdade não é conflito, é expansão de consciência para romper com os vínculos egoísticos, no desenvolvimento daquilo que nós chamamos de fraternidade, porque a fraternidade é fruto inabalável do processo reencarnatório, que faz com que nós reencontremos com os espíritos da família, distanciados, chegando ao ponto, muitas vezes, desse processo ser estabelecido com o expurgo planetário, em que muitos dos nossos vínculos, ou nós mesmos, são expurgados, deixando para trás um grande número de espíritos eleitos
afetivamente pelo processo reencarnatório, na qual, depois que você reencarna no planeta que você foi, depois de 1 milhão de anos, não tem jeito de se falar assim com você. Volta para a capela e você fala assim: nós somos tanta gente na Terra. Nem morto. Nem morto. Aí você fala assim: mas e o pessoal de capela? Já está tudo evoluído. Já está tão bem, não é? Que eu estou tão bem aqui, que eu não quero abrir mais mão desses aqui. Mas ele aprendeu a sair de lá para ampliar o quê? O amor. Vai chegar uma hora que encontra com aqueles de lá do outro planeta, então já não é filho do mesmo planeta, já encontra com esse terrestre e fala assim: gostei de você demais. E o da Terra fala assim: parece que gosta mais do que de mim. Ampliando o amor além das fronteiras, o quê? Planetárias. Porque essa é uma perspectiva de ampliação amorosa para que nós, pelo processo de desvinculação e desapego, desdobrar em possibilidades amorosas para novos vínculos amorosos. Vai chegar uma hora na condição de espírito puro que você encontra com todo mundo como se fosse o amor universo. Ou você é da Terra, você é de capela, você é lá do Centurion, você... E vai! Não é assim? Sem uma necessidade de ter, fazer o quê? Vincular, vamos lá. Samuel, esclarece aqui uma coisa. O que você me diz de uma relação em que há uma diferença de idade muito grande entre as duas partes, por um problema estrutural? Não existe relação sexual nesse casamento. Dele por ela existe um amor muito grande, dela por ele existe uma amizade muito grande que não amor. Mas não tem, da parte dela isso não faz diferença. E ele não pode ter. O que você me diz? São vínculos de reencontros, com um fundamento muito grande de afetividade, que não é diretamente ligado ao processo de sexualidade direta nesse casal. Mesmo porque a própria constituição fisiológica impede da perspectiva do desejo sensorial seja menor do que a perspectiva do desejo emocional. Tá claro? Ele só não tem talvez esse desejo porque ela não é nova, porque se fosse nova, a coisa poderia ser o quê? Estimulada. Tá claro? Porque, mas não importa. O que é que tem na verdade ali por trás? Um grande vínculo espiritual estabelecido em outras existências. Vínculo esse, muitas vezes, com mulher, marido, filho, diferente das posições que já foi tecida, mas que existe um encontro aí de almas afins. Então, quantas almas afins nós não temos na vida? Nós temos que abrir o olho, não é assim? Muitas almas afins. Por que, por exemplo, no plano espiritual superior, os espíritos, na maioria das vezes, se postam com o corpo físico envelhecido, em se tratando de planos espirituais junto à Terra? Então, Clarencio, Veneranda, tudo velho. Você desencarna lá, né, a flor, né, sei lá, porque senão você ia amar tanto espírito. Só espírito bonito. Nobre. Você ia falar assim: a minha alma gêmea ali, aí virava a esquina, não, eu tô achando que é aquela ali. Para não tecer esse constrangimento de identificação superficial, porque um espírito nobre em planos superiores não precisa esconder a beleza interior, porque todo mundo lá é belo interiormente, não há essa confusão. Como nós não temos ainda uma sensibilidade muito grande interior, que consegue compreender a natureza do espírito em detrimento da matéria, nós ainda misturamos muito essa identificação com as expressões estéticas, muitas vezes criando vínculos amorosos na superficialidade das aparências. Está claro? O que requer um amadurecimento muito grande para você romper com essas barreiras, e uma dessas barreiras rompedoras da estética material é os vínculos sustentados em outras existências, que consegue identificar o espírito mesmo constrangido pela limitação corporal, criando vínculos entre até mesmo extremos
de um menino de 5 anos com uma senhora de 90 anos que se encontra e fala assim, eu quero casar com esse menino, e o menino quer casar com ela. Mas para a sociedade, é o quê? Um escândalo. Mas vai perguntar para o espírito que encontrou o espírito. Basta, às vezes, por nós estarmos vivendo numa perspectiva de desarmonia sexual, nas linhas do uso e do abuso, criando distonias emocionais de sofrimento, nas perspectivas alimentadas do passado, em que muitas vezes nós prometemos e não cumprimos, e brincando com o sentimento alheio, eu sou forçado a reencarnar num corpo oposto àquele que eu me encontrava nasquelas reencarnações, em simetria masculina ou feminina, constrangido a reencarnar num corpo oposto pelo mau uso da sexualidade. Quando eu me deparo com um corpo masculino com um espírito feminino, o que eu vou ter? Um comportamento homossexual. Mas que até então estava tudo certo. Eu não sei que eu sou homossexual não, mas tem uma tendência interior feminina no corpo que masculino, ou uma tendência masculina no corpo. O problema é quando começa a encontrar aquelas almas do passado, porque você trocou de corpo, mas os outros não. Então você masculino encontra com o masculino que você encontra, que é o seu amante, que não tem jeito de você colocar na cabeça dele que está errado. Tudo bem, meu corpo é igual ao outro, mas a minha alma encontrou com quem? Com a alma afim? E não quer largar de jeito nenhum, porque são vínculos construídos no passado de difícil perspectiva de separação, em que há então os conflitos existenciais. E por que esses conflitos existenciais? Porque nós somos um mundo primitivo, em que na movimentação dos aspectos de mundos superiores não tem essas distonias, e as almas encontram as almas na harmonização corporal exata. É assim? Só para ficar um pouco mais claro para mim, a necessidade de encarnar no corpo masculino com a atração. É porque se eu tenho várias reencarnações como mulher e reencarno no corpo masculino, eu já vou criar um processo na reencarnação de luta hormonal. Porque eu estou acostumado no corpo masculino, eu vou produzir testosterona. Mas o meu corpo que eu recebi da herança dos meus pais produz o quê? Qual que é o outro? Progesterona. A minha intimidade começa a não aceitar aquilo. Fala, opa! Aí é como se eu estivesse preso no corpo e olhasse assim, tem uma coisa aqui esquisita. Isso, conforme o padrão de luta, começa em extremos muito grandes a harmonização. Então vamos pegar o exemplo do Chico Xavier. Por que Chico Xavier nasceu no corpo de homem? É mulher. Pelo menos nas próximas encarnações dele, ele foi mulher. Mas que a espiritualidade diz para ele, olha, se você nascer mulher, você vai casar. E se você casar, você vai produzir nem um terço dos seus compromissos espirituais. Então a primeira coisa que nós já vamos fazer é o quê? Você vai nascer homem. A diferença do Chico Xavier é que ele, apesar de ter trejeitos femininos, não assumiu a personalidade feminina no corpo masculino. Ele ajustou-se ao corpo masculino, vai ter uma sensibilidade superior num plano de expressão feminina, porque quando a gente aproxima das linhas da angelitude, você não descreve se o espírito é masculino ou feminino, não. Ele há uma harmonia profunda dentro de si. Tanto é que os espíritos determinaram no Evangelho que nos planos da superioridade não se casa e nem se dá em casamento, porque não há separatividade interior. Então há uma harmonia entre o feminino e o masculino interior de cada um de nós, e nós sabemos lidar harmonicamente com a estrutura fisiológica que nós temos. Nós estamos falando de um mundo de prova e expiação, em que os resquícios são muito biológicos, e a consciência trocada no corpo feminino ou masculino vai ter grandes problemas para manter um comprometimento com a estrutura fisiológica que ele tem, ou que ela tem, criando uma desarmonia nesse sentido, fazendo com que os espíritos busquem os mesmos espíritos passados no desgoverno das energias
Porque antes as pessoas associavam homossexualidade com desvio sexual. Na verdade, desvio sexual é do homo e do heterossexual. Todos os dois são desequilibrados sexualmente. Não tem essa não. O desequilíbrio sexual é de todos. As trocas de construção fisiológica é de alguns, que na atualidade, pelo número complexo de abusos sexuais das criaturas umas pelas outras, essa inversão está começando a ter um grande número de corpos trocados numa dinâmica de quase construir uma reencarnação 3 séculos diferenciados, fundamentando uma reharmonização dessas energias sexuais e da estruturação de uma nova implementação fisiológica em que o espírito não terá dificuldades em se estruturar num corpo diferenciado, já que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, e o mundo de regeneração predomina o espírito sobre a matéria. Mas esse problema se dá porque é exatamente no mundo em que a matéria predomina sobre o espírito. Então eu reencarno absolutamente determinado pelos genes que meus pais mas meu espírito está ali firme, com as características. Uma coisa é você programar a troca sexual, ou ser consciente, trocar de corpo. Você vai fazer um trabalho de adaptar e vai se ajustar a aí, mas na atual circunstância da vida não tem ajustamento. Aí existe comprometimento de restabelecimento da ordem afetiva sexual, porque o que nós já causamos de dano emocional nas criaturas está aí delineado, principalmente nas nossas amantes que nascem como os filhos, conforme o nível de perturbação que eu causei a essas amantes e amantes, eles nascem com os problemas que nós estabelecemos pela postura prometida que fizemos no processo reencarnatório. Essa filha deficiente, problemática, eu não queria isso, mas é assim que você deixou ela quando ela pulou de um prédio em detrimento da promessa que você fez em casar com ela e ela não aceitou. Ela nasceu então no nível de reestruturação fisiológica e você tem uma coparticipação no processo educativo dela, para que ela agora, além de reajustar o perispírito do corpo, reencarnando na reformulação de um corpo, ainda você tem que durar a vida toda complementando o afeto que você não distribuiu para ela quando ela precisava. Está claro? Tudo isso por isso que os fenômenos em si é difícil de se explicar, porque quantas variantes existem no mecanismo desse, mas provavelmente certo é que os vínculos estabelecidos em vidas passadas sustentam os reencontros das criaturas do planeta Terra. 10 minutos, vamos lá, quem mais pergunta? Quando você falou dessa extensão dos vínculos, né? Os vínculos mais universais, para que haja essa extensão, aquele vínculo que eu criei danificado, eu tenho que transformar em afetividade. Então, isso aí já não é um vínculo estabelecido, é um vínculo comprimido. Isso, porque é vínculo fechado. Você só liberta esse vínculo quando tiver o quê? Desvinculado. Porque o desvinculado pela afetividade é um vínculo de eternidade. O vínculo kármico é prisão. É você andar e ter uma corda no seu pé te arrastando. O que é isso aqui? Aí você vai puxar, na hora que você puxa, você olha e você solta. Esse eu não quero não. Já era. É assim? O grau de vínculos nesse nível são tão complexos que 2 inimigos que se loucamente já iriam matar um ao outro no mundo físico, desencarnam, vinculam-se em verdadeiras lutas no plano espiritual, que difícil processo de reencarnação entre eles são colocados no mesmo corpo, dividindo o mesmo corpo, talvez com 2 o quê? Cabeças. Onde um tem que suportar o outro, a encarnação toda pelo elo de ódio sustentado por eles no plano espiritual e em outras vidas. Aí um tem que aguentar o outro a cada dia. Imagina você olhar para o seu inimigo do seu lado, bate nele e bate você. Opa, não é assim não. Não é assim? Tem que sustentar junto, tem que dividir tudo junto, propiciando um princípio de quê? Libertação. São vínculos que precisam fazer
desvinculações, aí uma encarnação não aguentou o outro, esqueceu do passado, é minha irmã, é meu irmão, tá ótimo, volta de novo, agora com o irmão separado. Já começou a criar vínculo. E isso vai chegar uma hora e amor da vida. Samuel, É assim? o que você me fala das crianças hipócritas? E é claro de novo o que é criança hipócrita mesmo? Só aquelas que nascem com Isso, é esse caso. Esse caso. Muitas vezes são inimigos dos passados que não conseguiram desfazer-se o elo de magnetização do plano espiritual, que quando eles introduzem no nascimento de formação fetal, eles produzem um corpo com duas cabeças, dependendo dos órgãos que mais vínculo determinam a ligação entre eles. Tá claro? Ô Samuel, ficou muito claro para mim. Certo, vamos lá. A necessidade dos espíritos, igual está tendo muito hoje, né? Homem com homem e mulher com mulher. Então são reencontros de espíritos amorosos do passado, que um deles reencarnou o quê? Com o corpo. Imagina, você tem um espírito que você tem um vínculo amoroso muito forte. Mas você brincou com ela, brincou, separou, fez ela amargurar. Aí você troca de corpo. Quando você troca de corpo, você encontra com ela com o corpo, aí você virou mulher. Encontra com ela lá, vai ser difícil você não amar ela. Você pode falar assim, gente, eu sou mulher, não posso gostar dela não, mas olhou para ela, o que tem? Paixões avassaladoras. Por isso que é difícil nesse sentido o julgamento nesses aspectos, que é muito amplo, e eu estou falando muitas vezes, não só de vínculos amorosos, não, de vínculos sexuais. Porque ainda a sexualidade entremeia os relacionamentos humanos. Quantas vezes você abraça uma pessoa, sente aquele calor sexual, você fala, estou apaixonado. Então, Abre o olho. Na verdade, ele vem, né, tem dificuldade de não de desvincular emocionalmente da pessoa, porque são vínculos espirituais fortíssimos e não vai resistir. Muitas vezes, quando você vê-se numa tendência homossexual, vou te passar. Muitas vezes, quando você se vê numa tendência sexual, a primeira perspectiva dessa é você tentar ajustar-se ao corpo. Saber que você está no corpo trocado e falar assim, vamos ajustar o corpo. Mas como nós, na maioria das vezes, somos desequilibrados sexuais, vai ser muito difícil. Porque você quer sexo de qualquer maneira. E você vai ter atração para um corpo oposto ao seu. Mas imagina, você nasceu homem, se reencarna como mulher. Vai sentir atração por mulher? Não, vai sentir atração. Você vai sentir atração por homem? Não, você vai sentir atração por. Mas você é mulher. Mas como é que pode isso? Porque você sempre sentiu atração por mulher. Vai ser muito difícil. Por mais que você tenta bater na cabeça, só Chico Xavier. Que são espíritos o quê? Elevados, que conseguem tirar os anseios superficiais da felicidade passageira para a produção de elementos sexuais de ordem sublime. Porque quando você conversava com Chico Xavier, quem eram seus filhos? Quem eram os filhos do Chico Xavier? Que ele nomeava como filho mesmo? Os livros. Então, o livro, por exemplo, Consolador, é o filho de Chico Xavier com Emmanuel, que fecundando nasceu o Consolador, e aí nós vamos ler. O que acontece? Sexo com Emmanuel e Chico. Não é assim? Na qual você alimenta o conteúdo moral do livro e personifica num comportamento que é o seu filho com Emmanuel e Chico em plena sexualidade de entendimento espiritual. Porque todos nós fazemos sexo nas diversas camadas da vida. E nesse sentido, se eu faço uma palestra, eu emito com as palavras os princípios de fecundação mental, em que cada mente se transforma em útero psíquico, na qual, na assimilação dos valores adquiridos, pela transformação que elege,
essa pessoa então foi fecundada sexualmente por mim, numa perspectiva de transformação íntima, para transformar em agente fecundante com o filho, com o amigo, com aquele que vai passar o mecanismo de transformação em benefício do outro, num complexo mecanismo de sexualidade divina, já que a sexualidade é um processo de trocas em níveis multiformes, na qual o conhecimento é apenas um dos princípios da sexualidade na ordem mental. Tá claro? Mas vamos lá, a última pergunta. Rebeldia existencial reencarnatória. É a mesma coisa que gente faz assim, eu não pedi para nascer. Tá claro? Ele se vê constrangido no corpo oposto, ele fica revoltado. Então a primeira perspectiva é que ele não está aceitando que ele está preso pelo crime de ter usado sexualmente errado os anseios dos outros para fazer os outros felizes. O que a gente faz com o criminoso? Prende. Então tem prisões de grade e prisões corporais, prisões de vínculos familiares e prisões de todos os níveis, porque se eu estiver no lugar em que eu fui constrangido a reencarnar, certamente você pode ter certeza que nós vamos sentir aprisionados naquela situação. Quantos de nós vai trabalhar no lugar que não gosta de trabalhar porque está preso pela preguiça de não ter trabalhado ontem e é obrigado a trabalhar no resgate da liberdade de um dia poder escolher trabalhar aonde quer? Gente, está tudo ligado e misturado nas linhas dos fenômenos de natureza sexual, em que a força de troca entre as criaturas é a base dos vínculos e dos desvínculos que nós precisamos fazer para a nossa libertação espiritual perante a eternidade. Mais uma pergunta que ainda faltam 2 minutos. Vamos lá. Pois é, não está falando de encarnado. Encarnado. Qual é o primeiro passo para a desvinculação? Amar profundamente as pessoas, a fim de não transformá-las em processo de sofrimento de consciência lúcida. Porque eu posso falar assim, vamos pegar o caso do seu Leão, vamos fechar com o caso do seu Leão. Seu Leão ia casar, mas ele começou a ver que a mulher dele era muito ciumenta. Então assim, se está assim desse jeito, quando eu casar vai vir o que eu vou fazer? Não vou casar mais. Mas o que a gente faz? Ele não viu, vou ajudar ela até ela se harmonizar. Não se vem para casar. Não só seu amigo, visitou, acompanhou. Até ela se endereçar para outra pessoa e casar. Ele não abandonou, porque se eles percebem a natureza de vínculos estabelecidos no passado em processo de desvinculação, ele precisa desvincular amorosamente, porque só o amor transforma o elo em separação ligável. E a perspectiva da raiva, do ódio, do medo transforma a separação em vínculos aprisionais, facultando o reencontro das pessoas na linha do tempo e do espaço. Está claro? Só o amor liberta. Se você quer libertar de alguém, ame-a profundamente, não precisando atender diretamente aos vínculos imediatistas da matéria, mas colocando uma postura, muitas vezes, de forma a você amá-la numa postura fraternal, educativa, principiando os princípios da libertação para que um dia todos nós reencontremos uns com os outros nas condições de filhos de Deus e irmãos diretos de uns para com os outros. Precisamos terminar nossa palestra, o tempo se esgotou, desejando muita paz a todos os corações aqui presentes.